Olá pessoal, tudo bem? Então, minha gente, vamos para mais uma série de exercícios aí? Vamos dar uma treinada naquilo que vocês assistiram, nas aulas que a gente já comentou com vocês. Então, pega lá a sua apostila na página 62, nós havíamos feito até o número 6. Vamos dar uma sequência aqui para a gente conferir mais alguns. Então, a gente vai começar do número 7. Diz o seguinte: por mais que tentamos justificar a importância da membrana plasmática, isso sempre se torna uma tarefa aquém da sua real importância. Simplesmente sem ela, não haveria vida. Em seu conceito mais elementar, as membranas plasmáticas definem os limites celulares. Dada a sua importância, observe a figura a seguir e relacione os termos com sua respectiva numeração na figura. A figura está numerada, então vamos acompanhar comigo. Você tem ali a membrana plasmática, está mostrando para você a bicamada lipídica. Vamos começar na letra A, tá? Vamos relacionar aí os números às estruturas da membrana. Diz que o número 1 é o meio extracelular. Pessoal, você sabe que a membrana plasmática delimita dois meios, o de dentro da célula e o de fora. Então, se a gente considerar que o 1 é o meio extracelular, o 2 tem que ser o citosol. O que é citosol? É o citoplasma da célula, que está mais escurinho ali, tá? 3 é uma proteína, achem o número 3 lá, é uma proteína periférica, ela está ligada ali nos lipídios. 4, uma proteína integral. Proteína integral é aquela que atravessa a membrana plasmática, como vocês estão percebendo na figura pelo número, tá? 5 é o carboidrato. Os carboidratos podem estar ligados tanto às proteínas quanto aos lipídios. Aí no número 5 está mostrando aí uma glicoproteína, tá? É um carboidrato ligado à proteína, tá tudo certo. 6 está dizendo para você que é a região hidrofílica. Vamos achar o 6 é a região hidrofílica. Correto? Por quê? Porque são as partes dos lipídios, onde tem o fosfolipídio ali, que fica voltada para o meio de fora da célula em contato com o líquido, e para o meio de dentro, para o citosol, que também fica em contato com o líquido, tá? Então, essa é a parte hidrofílica, que tem afinidade com a água. A 7, região hidrofóbica, são as cadeias internas voltadas para dentro ali, né? Da bicamada lipídica. Então, realmente, ali não tem afinidade com a água, por isso é a região hidrofóbica, tá? Ou apolar, no caso. Tudo bem? Então, a letra A deu tudo certinho, correspondeu aqui aos números ligados às estruturas da membrana. Então, o número 7 é letra A. Vamos para a questão número 8. Em uma aula de biologia geral, o professor mostrou por meio de um experimento comparativo que quando glóbulos vermelhos são colocados em uma solução hipotônica, podem se romper devido à excessiva entrada de água por osmose. Mas quando o mesmo é feito com uma célula de origem vegetal, apesar de ficar túrgida, ela não se rompe. A estrutura responsável por esse resultado é denominada, pessoal, células vegetais colocadas em solução hipotônica, elas são mais concentradas do que a solução. Então, a água vai entrar por osmose, elas vão inchar, túrgida e ficar bem cheias, mas elas não rompem. Vocês lembram por quê? Por causa da parede celular, é isso aí, que é aquele reforço mecânico constituído por celulose, que fica bem em volta da célula, né, da membrana. Então, confere proteção, resistência mecânica. Então, 8 vai ficar a letra B de Bosque, né? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no número 9? Diz assim, ó, durante uma aula prática, os alunos colocaram algumas hemácias humanas em água destilada e analisaram a variação do volume celular. Após o experimento, as variações no volume das células foram indicadas em um gráfico. Sabendo-se que as hemácias humanas ficam mergulhadas no plasma sanguíneo, cuja solução apresenta 0,9% de NaCl, cloreto de sódio, né? O gráfico que ilustra corretamente a variação do volume das hemácias na água destilada em função do tempo está indicado em. Então, agora, eu vou querer que vocês deem uma olhadinha, tá? No gráfico e acompanhem comigo o seguinte. Você tem que escolher um gráfico que corresponda a isso. A isso o quê? A uma hemácia ser mergulhada numa solução hipotônica. Pessoal, você já sabe que a hemácia tem 0,9% de sais. A água destilada não tem sais nenhum. Então, a água vai passar para o meio mais concentrado, que é para dentro da hemácia. E a hemácia vai começar a ganhar volume, vai inchar. Então, eu tenho que escolher um gráfico, eu tenho que partir de um gráfico, que, por exemplo, é esse primeiro. A célula já tem um certo volume. Lembrem-se que ela tem 0,1% de sais e a água, ela tem uma solução dentro dela. Então, você não pode começar de um gráfico que tenha lá um volume lá em cima ou no zero. Tem que ser já um certo volume de água que a célula tem normal.
Aí você tem que perceber que essa célula vai ganhando água, vai inchando, vai inchando. Então o volume tem que ir subindo, subindo, tá? Até que a célula fique bem túrgida. E o que vai acontecer em sequência? Ela vai se romper, porque ela não tem parede celular. Nossas células, as células animais, não têm a parede celular. Então ela não vai resistir a tanta água e ela vai romper. Então aí o volume vai decair. Então o gráfico que corresponde a isso é o gráfico da letra A. Tudo bem? Vamos para o 10. Ao temperarmos uma salada de verduras com sal e vinagre, muito tempo antes de consumi-la, observamos um acúmulo de água que é liberado pelos vegetais. Esse fenômeno, pessoal, é só você bem simples isso para você detectar osmose em células vegetais. Você pega a alface, põe lá no pirex, põe vinagrinho, azeitinho lá, mas enche de sal, né? Faz uma solução hipertônica nas folhas da alface. De 10 minutos em diante, você já pode começar a ver o fenômeno. A alface vai perder tanta água que ela vai ficar tão murcha, ela fica até liguenta, assim, fica com uma coloração mais escura pela perda de água, tá? Faça esse teste, mas não vai fazer com a salada, um pirex cheio de salada, né? Já põe uma folhinha lá e faz o teste para você ver, tá legal? Então, esse fenômeno recebe o nome de osmose e ocorre porque o meio extracelular fica hipertônico em relação ao meio intracelular. Você provocou uma solução hipertônica no meio extracelular, tá bem? Então, o 10 é a letra A. Ótimo, muito bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma puladinha agora. Eu gostaria que vocês pegassem o caderno de atividades na página 23. Vamos lá, todo mundo com seu caderno de atividades na página 23. Nós vamos lembrar um pouco de célula. Diz lá o seguinte no exercício 1. Em 1838, Shelley e Schwann propuseram uma teoria celular que deu origem à biologia celular. Quais são as definições dessa teoria? Vocês lembram o que diz a teoria proposta por eles? Diz assim, ó, que os seres vivos são constituídos por unidades morfofisiológicas. As células, pessoal. Então, isso é o que diz a teoria, que os seres vivos são constituídos por unidades morfofisiológicas. Aí pede aqui nessa questão para você dar a definição dessa teoria. Então, o que você vai dizer aí? Que as unidades morfofisiológicas são as células que possuem forma e realizam função. Entenderam? Essa foi a definição. Você vai explicar o que é morfofisiológica, o que é a unidade morfofisiológica. Unidade é a célula, menor parte do seu corpo, que tem forma e realiza a função. Essa é a definição, tá? Letra B. Em relação à organização celular, diferencie células procarióticas e eucarióticas. Em seguida, cite um exemplo de cada tipo celular. Ora, pessoal, o que é uma célula procariótica? É aquela que não tem um núcleo delimitado por membrana, pela carioteca. São células simples, né? Não tem aquele monte de organelas membranosas, como as eucarióticas possuem, tá? Em contrapartida, então, a eucariótica é aquela que tem um núcleo delimitado pela carioteca, ou seja, o DNA fica protegido pela membrana nuclear. E ela é rica em organelas membranosas, revestidas por membranas, como mitocôndrias, complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos, liso e rugoso, né? E assim por diante. Número 2. Tem uma célula na sua apostila? Eu tentei representá-la aqui no quadro, dá uma olhadinha comigo. Essa célula número 2 que você tem aí, pede o seguinte. Em relação à organização celular, como essa célula pode ser classificada? Então, em relação à organização celular, como é que ela é classificada? O que você vai dizer aqui? Que é uma célula eucariótica, muito bem, porque você percebe o DNA protegido pela carioteca. É um núcleo distinto, visível, tá? E eu pergunto para você, olhando os detalhes dessa célula, é uma célula eucariótica animal ou vegetal? O que você tem para me dizer? Espero que você tenha acertado, né? Que é uma célula eucariótica animal, né? Ótimo. Então, é isso que você vai dizer aí, tá? Por que eu sei que é uma célula eucariótica animal? Porque ela tem algumas organelas exclusivas de animal. Por exemplo, os centríolos, né? Que eu percebo aqui, tá? O complexo de Golgi origina lisossomos. Então, eu posso dizer que se trata de uma célula animal por ter centríolos e lisossomos, ou eu também poderia dizer que se trata de uma célula eucariótica animal, porque você não está vendo aqui bolsas de água, você não percebe a presença de uma parede celular e nem de cloroplastos,
tá? Questão B. Destaque na imagem a organela responsável por armazenar a maior parte do material genético. Em seguida, identifique-a. Pessoal, qual é a parte da célula que envolve material genético? É o núcleo, né? Então, você pode destacar fazendo um círculo ao redor do núcleo ou simplesmente escrevendo, tá? Núcleo. Essa bolotinha dentro é o nucleolo, que nós iremos ver sobre isso numa próxima aula, tá bem? Núcleo é todo esse contexto aqui, todo esse conjunto delimitado pela carioteca. Letra C. Faça um quadrilátero na organela que funciona como um correio para a célula. Em seguida, identifique-a. Bom, nós não falamos ainda sobre as funções das organelas. Mas a organela que funciona como um correio é aquela que armazena tudo e empacota. O que é empacotar? É armazenar e distribuir, como um correio faz. Então, quem seria essa organela? É o complexo de Golgi. Essa organela aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos destacá-la com um quadrilátero, tá bem? Letra D, circule os centríolos. E aí, galera? Olha os centríolos aqui. Vamos fazer um círculo? Prontinho, circulei os centríolos. Isso é uma maneira de você saber quais são as organelas, de você conseguir identificá-las, tá? Exercício 3. Vamos dar uma olhadinha nas outras células aqui? Olha essa célula. E dá uma olhadinha nessa aqui também. Qual das duas você acha que é uma célula vegetal? A primeira ou a segunda aqui? A primeira, né? Muito bem, olha a diferença, gente. Essa é uma célula vegetal. São as células do exercício 3 que eu estou representando aqui no quadro. Então, diz assim, ó, a seguir estão representados dois tipos de células eucarióticas. Eucarióticas, você vê bem distinto o núcleo, tá? Bem distinto o núcleo, ok? E aí pede o seguinte: identifique a célula que apresenta cloroplasto, vacúolo e parede celular, nomeando essas organelas. Em seguida, descreva a função de cada uma delas. Tá, então vamos por partes. Então, primeiro, a que apresenta cloroplasto. Cloroplasto, pessoal, uma organela cheia de membranas ricas em clorofila. Vamos identificá-la? Cloroplasto. Qual é a função do cloroplasto? Realizar a fotossíntese, tá? Depois ele pede para a gente identificar o vacúolo. Olha o vacúolo aqui, uma bolsa cheia de água. Então, vamos identificar. Pessoal, existem vários tipos de vacúolos. Esses são os vacúolos de suco celular. Contém água no seu interior. Qual seria a função? Equilíbrio osmótico ou equilíbrio de água para a célula, tá? E pede também para a gente destacar a parede celular. Olha só, o reforço aqui externo, a membrana plasmática, que é essa película branquinha aqui, ó, fininha, tá? Então, essa é a parede celular. Tudo bem? Qual é a função da parede celular? Proteger a célula, dar resistência para a célula ou um reforço mecânico para a célula, uma proteção mecânica para a célula. Tá legal? Bom, e aí nós então respondemos essa questão, né? Nós destacamos essas organelas e falamos da função. Na letra B diz assim: na célula animal, então na célula animal, nessa daqui, que está aí do ladinho, né? Identifique as organelas encontradas somente nesse tipo celular, circulando-as. Então, quais são as organelas que só ocorrem na animal? A gente já sabe que são os centríolos que nós fizemos naquela célula anterior. Então, vamos circular o centríolo aqui, ó. Está aparecendo uma parte dele.
Centríolos são dois cilindrinhos ocos que ficam mergulhados lá no hialoplasma, que é uma substância gelatinosa no citoplasma ou citosol. Então, você está vendo só uma parte dele aqui, tá? Então, circulamos o centríolo. Que mais que a gente vai circular aí que é exclusivo de célula animal? Os lisossomos, lembram? Os lisossomos, então, são bolsas esféricas cheias de enzimas dentro. Então, nós vamos circular ele aqui também. Você pode identificar aí se você quiser, né? Para saber bem, os dois são circulados, então você pode destacar. Esse aqui são os lisossomos. E aqui os centríolos, tá bem? Muito bem, número 4, pessoal. Preencha o quadro com mais na presença da estrutura e com menos na ausência dela. Você tem ali célula de planta, de animal, de fungo e de cianobactéria. E tem algumas estruturas celulares. Então é o seguinte, né, galera? Membrana plasmática. Toda e qualquer célula tem que ter membrana plasmática, positivo para todos, tá? Sem a membrana plasmática, como que ia ter todo esse conteúdo dentro? Beleza? Parede celular. Todos têm menos quem? Células animais, tá? Então, você vai colocar positivo para planta, para fungo, para cianobactéria, mas para animal negativo, porque animal não tem parede celular. Ribossomos. Ribossomos são essas organelas bem pequenininhas que tem em todos os tipos celulares, tá? Nessa vegetal eu não representei, mas teria aqui também os ribossomos, ok? E naquela célula anterior, lá que nós já tínhamos feito, eu também representei aqui os ribossomos. Então, toda célula tem positivo para todos eles. Núcleo. Todos têm menos quem? Menos as cianobactérias. A gente não marca para a cianobactéria que ela é lá do reino Monera junto com as bactérias, cujas células são procarióticas, lembram? Elas têm apenas o DNA espalhado pela célula, mas não tem aquele núcleo distinto visualizado. Então, negativo para a cianobactéria. Citosol. Citosol é o citoplasma, pessoal. Todas as células têm. Positivo para todas. Certo? Vamos passar para o exercício 5? As células que formam os organismos vivos apresentam diferentes níveis de complexidade. Considerando a célula ilustrada abaixo, o que apresentam em comum com as estruturas apontadas pelas setas? Bom, você percebe ali que o número 1 está apontando para uma mitocôndria, número 2 para o retículo endoplasmático rugoso, que fica coladinho na carioteca, número 3 o próprio núcleo, número 4 provavelmente ali pela imagem ao complexo de Golgi, e pergunta para você, o que apresentam em comum todas essas organelas? Elas têm nomes diferentes e funções diferentes. O que seria em comum? A presença de uma membrana revestindo-as, pessoal. Dá uma olhadinha no desenho aqui, ó. Todas essas organelas, aqui o complexo de Golgi, são bolsas membranosas. São bolsas revestidas por membrana. Por exemplo, uma bolsa que é revestida por couro, para você ter uma ideia, que é por membrana. E essa membrana que tem no complexo de Golgi, que tem no retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, que tem nos lisossomos, que tem nas mitocôndrias, nos cloroplastos, é da mesma natureza química da membrana plasmática. Então, é isso que essas organelas têm em comum. E isso vai te dar a letra E, delimitação por membrana lipoproteica. Por isso que a gente fala organelas membranosas, tá? Muito bem, aí nós fizemos alguns exercícios. Convido a vocês para dar uma olhadinha na página 26, tá? Esses exercícios que nós fizemos aí para lembrar um pouquinho da célula. E agora lá, na página 26, a gente vai para o exercício 10. Vamos lembrar um pouquinho da estrutura da membrana plasmática? A seguir, há uma representação esquemática da membrana plasmática de uma célula. Então, você percebe lá o meio extracelular, a membrana está delimitando esses dois meios, e do outro lado tem o citoplasma. Tem ali uma proteína intrínseca, né, ou integral, ela está atravessando toda a membrana, está escrito ali proteína. E aí você percebe que lá no meio extracelular tem um retângulozinho e tem uma setinha apontando para as cabecinhas da dupla camada lipídica. Então, ali são os fosfolipídios, pessoal, que você vai escrever naquele retângulo, tá? São os fosfolipídios ali. Bom, do outro lado, você tem um monte de bolinhas escuras, escrito molécula X. Aí tem uma seta, né, espessa, mostrando algumas bolinhas passando para o citoplasma da célula.
Então, vamos completar o exercício. Identifique na imagem a molécula indicada. Já identificamos lá o fosfolipídios, tá? Letra B. A seta maior representa o transporte. A seta maior, essa setona grande que está mostrando ali que as bolinhas estão entrando. Pessoal, qual o sentido do transporte? Está indo de onde tem mais bolinhas para onde tem menos bolinhas. Ou seja, está indo de onde tem mais substância para onde tem menos. Isso significa que é um transporte passivo, é tranquilo. Esse sentido de deslocamento, de onde tem mais para onde tem menos, significa dizer que as substâncias estão passando a favor do gradiente de concentração. Então, ali nas linhas, o que você vai completar é a favor. Você só vai escrever isso, a favor do gradiente de concentração, tá? Letra C. Se a molécula X representar glicose, o transporte indicado pela seta acontecerá por... Você lembra daquelas aulas? Se você não lembra, pessoal, é importante você voltar e assistir o vídeo. Essa é uma das vantagens, né? Que você pode assistir quando quiser, você pode rever um conteúdo que você não lembra mais, ou que você não entendeu muito bem. Mas a glicose precisa de ajuda das proteínas para passar para dentro da célula. Vocês lembram? Ela não consegue passar tranquilamente por difusão simples através da camada lipídica. Então, esse processo se chama difusão facilitada. A passagem dela é facilitada por uma proteína. E ela se desloca de onde tem mais, que é na corrente sanguínea, para onde tem menos, que é dentro das células, onde ela vai ser usada para te dar energia, tá? Letra D. Se a molécula X representar uma pequena molécula apolar, o transporte acontecerá por difusão ou difusão simples, tá? É o número 1 ali que você vai marcar o X. O que quer dizer isso? Lembram daquela parte hidrofóbica dos lipídios, que é essa cadeia ali, essas caudas dos fosfolipídios ali? Essa parte é apolar, é hidrofóbica, ou seja, por ali não passa água. A água não tem afinidade muito para passar através dessa dupla camada lipídica, tá? Então, a água é uma molécula polar. A água vai entrar pelas proteínas, por canais existentes em próprias proteínas, chamadas de aquaporinas. Então, para passar pela parte apolar, tem que ser apolar também. Então, por exemplo, os gases que se difundem por ali, álcool, anestésicos que passam pela dupla camada lipídica. Essas seriam moléculas apolares, como essa parte interna do lipídio também é apolar. Iguais se dissolvem em iguais, tá? Então, você só vai fazer um xizinho ali no número 1. Muito bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Eu convido a vocês para fazer o exercício aí, o número 13 da página 27, para você lembrar um pouquinho dos tipos de transporte. Eu acho um exercício bem bom para ser feito, tá? Um outro que vocês podem fazer também é o número 17 da página 28, o 22 da página 29. E é isso aí. Num outro momento, façam os exercícios, dúvidas deixem lá na sala virtual e a gente vai se comunicando por lá, tá certo? Estejam bem e até uma próxima aula. Beijos, pessoal!